Liturgia do dia 12 de agosto de 2022, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás: assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento, és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe uma hitita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical. Não foste banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse: vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste, e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, pus braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri. Oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste graças à tua fama. E sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo, quando ainda eras jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro de Isaías, capítulo 12. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes, e enfim me consolastes, e enfim me consolastes. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação.
Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. E enfim me consolastes. E enfim me consolastes. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Dentre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Dentre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. E enfim me consolastes. E enfim me consolastes. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. E enfim me consolastes. E enfim me consolastes. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ezequiel, com pormenores e com um realismo que ultrapassam o bom gosto, e dando mostras de um sadismo quase mórbido, relata alegoricamente a história de Jerusalém, na qual tinham posto todas as esperanças, quer os seus habitantes, quer os exilados. É uma sintética e profunda meditação sobre a história da cidade e da sua visão da instauração do reino de Deus no mundo, em estilo midrástico. Serve-se do simbolismo do matrimônio, tão ao gosto dos profetas, para falar
da relação entre Deus e o seu povo. Na sua origem, Jerusalém era como uma menina abandonada pelos pais e privada de tudo. Quando os hebreus ocupam a Palestina, não se interessam por Jerusalém. Só com Davi o Senhor entrou na cidade, fazendo dela sua esposa e beneficiária da glória inaudita do reino de Salomão. Mas, encantada consigo mesma, Jerusalém quebra o pacto de amor com Deus, tornando-se como uma prostituta. Serviste da tua fama para te prostituíres com os que passavam. Nenhuma outra cidade conhecera o amor de Deus como Jerusalém o conheceu. Por isso, será castigada como se castiga uma adúltera, e de modo mais pesado do que foi castigada Sodoma e outras cidades pagãs, que não foram incluídos no texto litúrgico. Mas Deus continua a amar a esposa infiel e prepara-lhe um futuro de conversão e de regresso a Ele. Uma nova aliança será selada por Deus em favor do seu povo. No texto do Evangelho, as discussões sobre o divórcio são mais velhas que o Evangelho e são antigas como o homem. No tempo de Jesus, a questão era polarizada por duas escolas. A representada pelo rabino Hillel, permissiva, era do parecer que um homem que encontrasse uma mulher mais atraente do que a sua esposa e tivesse problemas por causa disso, podia repudiar esta para voltar a casar com aquela. Os rigoristas, representados pela escola do rabino Shammai, entendiam que a exceção do Deuteronômio se referia unicamente ao caso do adultério. A questão posta a Jesus pelos fariseus não é mais do que uma cilada. Querem obrigá-lo a tomar posição por uma corrente. Mas Jesus esquiva-se, declarando-se contrário ao divórcio. Justifica a sua posição com dois textos da Escritura, Gênesis 1:27 e 2:24. Deus quer que o marido e a mulher permaneçam unidos como uma só carne. Não separe o homem o que Deus uniu, mesmo que seja Moisés. O matrimônio é um contrato entre duas pessoas, é verdade, mas esse contrato também implica a vontade de Deus, inscrita na complementaridade dos sexos. O divórcio não tem em conta uma das partes do matrimônio, o próprio Criador. Na segunda parte do texto, os discípulos, a sós com Jesus, manifestam perplexidade e dificuldade em assumir tão graves responsabilidades do matrimônio. Mas Jesus afirma que só a responsabilidade pela difusão do reino dos céus torna louvável a renúncia ao matrimônio. Nem todos compreenderão as palavras de Jesus. Hão de compreendê-las aqueles a quem isso é dado. Trata-se de uma inspiração interior dada aos apóstolos e àqueles que acreditam. Amor e compromisso e fidelidade. Porque Deus nos ama, quer que nos amemos e, portanto, vivamos na fidelidade. Deus ama Jerusalém gratuitamente, com um amor de compaixão. A cidade santa era como uma menina abandonada que Deus encontrou. Nenhum olhar teve piedade de ti, diz o Senhor. Passei então junto de ti e vi que te agitavas em teu sangue, e disse-te: vive. Deus teve compaixão de Jerusalém e foi generoso com ela. Ezequiel descreve os dons com que o Senhor acumulou e, sobretudo, como a fez sua esposa. Fiz então um juramento e estabeleci contigo uma aliança, e ficaste a ser minha. Depois purificou-a e adornou-a. Banhei-te em água, vesti-te com vestes bordadas, ornei-te de joias. A um amor tão terno e generoso, Jerusalém respondeu com a infidelidade. Aproveita os dons do seu esposo para lhe ser infiel. Volta-se para outros deuses e viola a aliança nupcial. Deus protesta, não pode aceitar tal ofensa, mas promete trazer Ele mesmo
remédio para a escandalosa situação. Eu lembrar-me-ei da aliança que fiz contigo e estabelecerei contigo uma aliança eterna. O fruto de tanta generosidade há de ser a conversão de Jerusalém. Depois de experimentar as consequências da sua infidelidade, estará pronta para ser libertada do mal e poderá viver um amor reconhecido. Jesus, interrogado sobre os motivos que podiam tornar lícito o repúdio da esposa, coloca-se acima das controvérsias dos teólogos e, pondo em causa a autoridade de Moisés, apela para a lei da criação. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. No princípio, Deus criou o homem e a mulher e disse: serão os dois uma só carne. E Jesus acrescentou: não separe o homem o que Deus uniu. A fidelidade é essencial para o nosso bem, pois permite o crescimento permanente no amor generoso, semelhante ao do Criador. O verdadeiro remédio para as dificuldades está no amor capaz de as superar. A nossa dignidade revela-se no fato de termos sido criados para viver como Deus e com Deus no amor fiel. Jesus exalta a castidade voluntária, os eunucos, que se fizeram tais livremente por causa do reino dos céus, tal como ele também se fizera pelo voto de celibato consagrado, dom de Deus para quem o compreende. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Iluminai, Deus onipotente, o nosso coração e fortalecei a nossa vontade, para que sigamos sempre os caminhos dos vossos mandamentos, reconhecendo-vos como nosso guia e nosso mestre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.